Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Presente! Oi! Diga-me, gente boa, Cunhazetes, Curumins, e vocês, né? Eu vou falar com vocês também hoje. É, Hoje. é, é o jeito, né? Nós Eu mesmos. não vou dizer que hoje eu estou toda meiga, não, que daqui a pouco eu me zango. Não, São os pronto. humores, né? Sobe e desce. Não, mas vai ser assunto para se zangar. E tu, Emília Rebouças, tudo bem? Ei, gente, tudo bem? Eu queria começar agradecendo a repercussão do último episódio, né? Foi bem bacana. E queria agradecer tanto os que curtiram quanto os haters, que nos chamaram de quê? De fedorentas, mulher. Estou até hoje pensando nesses fedorentas. Mas é agradecer, porque o importante é escutar. Não precisa nem gostar, é escutar, acompanhar. Obrigada, gente. Camila e Evelyn, como é que eles sentem que sabe que a gente é fedorenta? A gente nem Evelyn. Toda vez que a gente vem gravar, eu tomo meu banho, boto perfume. Pra quê, né? Os colôniazinhos baratos. Mas eu boto. Aí o outro pega e chama a gente de fedorenta. E eu não sabia que pelo YouTube, pelos tocadores de podcast, já sente cheiro. Será Acho que é que as caras eu não encebadas da avançado gente? isso. Eu Acho que passei é até uma base hoje para essa tirar o fedorenta. encebado. Pois eu me encho de perfume, ó. Pode sentir, ó. Não, Pronto. é. A gente gosta mais quando é um tratamento assim respeitoso, uma crítica respeitosa, a gente É, valoriza que só. Mas então, assim, o fedorento a gente achou graça, né? Vai fazer eu o achei quê? que não quinta série, como é Evelyn, quinta série, né? É, enfim. Enfim mesmo. Pô, então a gente falou de treta na semana passada, a gente vai falar de treta de novo, só que dessa vez entre Prefeitura de Fortaleza e governo do estado. Tretas estas que pioram a cada dia, tá incrível, o negócio tipo, parece não ter fim. O prefeito Sarto, do PDT, e o governador Elmano, do PT, não se entendem, não se falam, e as disputas entre eles estão impedindo um diálogo que poderia render frutos positivos para a população de modo geral. Uma das áreas mais prejudicadas é a saúde pública, que historicamente já é um setor mega problemático, cheio de demandas, né, com problemas históricos. Avalie quando as gestões não se juntam para fazer a coisa andar, né? O negócio aí, o caminho é só um buraco, né? E a gente vai falar disso hoje. Antes de começar, vamos àquela perguntinha bem basiquinha. Você já se tornou um apoiador das Cunhãs? Ou uma apoiadora das Cunhãs? Como vocês sabem, nós fazemos este trabalho de maneira independente, sem patrocínio, sem vínculo com governos, partidos, empresas, é nós, né? Nós com Cunhazetes e Curumins que nos apoiam desde lá, dia 1 do nosso podcast, escutando e depois com o apoio financeiro. E aí a gente deixa sempre aqui o convite para quem quiser também se tornar um apoiador ou uma apoiadora, tá? Que é bem facinho mesmo. E ainda tem benefícios, né, para quem ajuda a gente. Então, para se tornar apoiador ou apoiadora, você pode contribuir pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode fazer um Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou pode contribuir pelo aplicativo Orelo, que é uma plataforma de podcasts, e lá tem a opçãozinha para se tornar apoiador, tá? Então, dos três jeitos dá certo. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$ 10 por mês você se torna um assinante e passa a receber um episódio extra exclusivo e participa da gravação se você quiser, que é online, a gente faz aqui pela plataforma, avisa direitinho antes. É um assunto que a gente não trata no episódio normal, é diferente, e é bem legal porque tem uma interação legal com os ouvintes. Então, o dessa semana vai rolar agora, viu, por esses dias. Então, vai, se ajeita aí, agilize para poder participar, tá bom? Lembrando, se você mandar Pix, por favor, deixa na descrição do pagamento o seu e-mail para a gente entrar em contato depois, tá bom? E é isso, vamos lá. Curte a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, onde a gente estiver, curte a gente, partilha o episódio, comenta, que já ajuda bastante também, tá bom? Agora sim, bora começar. A mais recente polêmica sobre a obra da Ponte dos Ingleses, né, que há anos está parada em Fortaleza, trouxe à tona um problema que tem se agravado dia após dia. O entendimento, né, a falta de entendimento entre o prefeito José Sarto e o governador Eumano de Freitas, que começou o governo esse ano, né? Depois do racha entre PT e PDT, por causa das eleições de 2022, os dois estão sem conversar. Olha que legal, né? E mais do que isso, agora deram para brigar publicamente, mandando recados pela imprensa, um detonando o outro, né, jogando a culpa no outro pelos problemas da cidade.
Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? A gente tinha tido uma ideia inicial de tratar especificamente a saúde, mas não dá, é tudo, né? Tá tudo, é um montoado de problemas que estão acontecendo que eu, pessoalmente, fico constrangida a cada vez que surge uma coisa nova, né? Porque são dois cabaré, né? Dois velhos aí, um falando besteira por cima de besteira e a cidade no meio disso tudo esperando que as obras aconteçam, sinceramente, pelo amor de Deus, né? Há formas de resolver questões, e principalmente questões políticas. Ebele, começa aí fazendo um resumo da treta, pelo amor de Deus. Bora, mulher. Vou começar aqui por essa última, mais recente, que é a da Ponte dos Ingleses, né? Ali na Praia de Iracema, ponto turístico. E essa treta aí mais recente, ela inclusive eu acho que dá uma guinada, é um ponto de virada, talvez, na estratégia de comunicação e estratégia política mesmo do Sarto e do vice-prefeito Elcio, né? Porque eu até comentei nas redes sociais, no Instagram da gente, que o Sarto e o Elcio fizeram um vídeo, né, com o seguinte tom: se o governo do estado não faz, a prefeitura faz. E aí puxaram essa história da Ponte dos Ingleses, que é uma obra, né? Eles estão faz tempo que essa história se arrasta. A obra de reestruturação e requalificação da ponte, que é uma obra compartilhada entre prefeitura e governo. E qual foi o acordo? A prefeitura ia fazer a parte estrutural, ali os pilares, né, as vigas, não sei o quê, deixar tudo mais ou menos pronto para o governo ir lá e fazer os quiosques, a requalificação e tudo mais. O acordo era esse. E aí a prefeitura, né, teria feito essas obras estruturais, teria finalizado no ano passado, e desde então a obra do governo não teria andado, não andou de fato, o negócio não está andando, não tem obra lá, no momento não tem obra lá. E aí a prefeitura vem à tona, vem nas redes dizer, pois o governo do estado não fez e agora a prefeitura está tomando a obra para si. Vamos fazer e vamos terminar essa requalificação da Ponte dos Ingleses. A Superintendência de Obras Públicas do governo do estado reagiu com uma nota, diz que não era bem assim. Olha, a gente não fez porque a prefeitura não cumpriu a parte dela do acordo. Não tem obra de estrutura ali feita. Mostrou umas fotos lá, teve umas fotos mostrando realmente uma estrutura que parece mal acabada, parece realmente precária. Mas a prefeitura sustenta que fez sim, né? Inclusive, o secretário da Infraestrutura do município, Samuel Dias, falou que até o fim desta semana vai mostrar o laudo provando que a obra tem condições de ser finalizada. E aí eu também questionei no Instagram que diabo foi isso que o governo do estado fez, né? Porque mesmo a prefeitura tendo terminado essa suposta obra de requalificação da estrutura no ano passado, só agora o governo do estado disse que não fez a parte dele porque a prefeitura não cumpriu o acordo. Então, do ano passado para cá, deixaram por isso mesmo? E deixar para lá, né? Porque eu acho isso muito esquisito. Se eu tenho um acordo contigo, Camila, né, para terminar um negócio que é bom para a cidade, eu vejo que tu não fez a tua parte, eu deixo por isso mesmo, né? É muito esquisito, é uma versão, na minha opinião, meio, né, furada, eu acho que não é por aí. E isso foi essa treta mais recente, né? Vamos ver agora os laudos técnicos, né? Porque houve, segundo a SOP do governo do estado, uma inspetoria do governo que realmente prova que realmente provaria, né, que a ponte não tem condição, está toda estragada lá, e a prefeitura vai mostrar o laudo dela. Eu acho que é isso que a gente precisa ver, né? O Samuel Dias até disse assim, a gente quer um laudo que até os leigos entendam. Então, vamos acompanhar, né? Vamos. Acho que o engenheiro que criou a ponte, ela foi criada, ela foi projetada em 1920, é a nova. A inaugurada em 1921. Quantos anos, hein? Mais de 100. Mas 102 anos. isso. Aí era porque não chegava, era dali iam para um porto, não era um porto que parece que navio de grande porte não chegava lá e tal. Tinha aquela partezinha. Aí, quem criou Manuel Pinheiro de Souza, o engenheiro, nunca pensou que tivesse tanta confusão, né? Depois de 100 anos. Mas realmente, Canguilha, você tem razão, tem razão. A gente precisa, a gente, que eu digo assim, a população de Fortaleza, a população do Ceará, as pessoas que desfrutam daquela ponte local tão lindo, tem que saber de quem é, digamos, a culpa de não ir para adiante essa reforma. Sim. Realmente, a gente precisa saber, e ninguém quer esse bate-boca, não. Tu que não fez, foi não, eu não, foi tu, foi tu.
Coisa feia, parece coisa parece de menino, velho de É, o bucha. empurra, empurra. O, É, E é só o falando, famoso né? empurra. O ruim, eu acho que é isso que a Evelyn falou, cadê os laudos, né? É que fica só na falação, a gente até comentando, né, antes olha, da gravação, e para mim é realmente assim, o que importa para eles é só isso, desqualificar o outro, é a estratégia política, né, a estratégia de discurso para desqualificação do outro, e falar, e tentar colar no outro a pecha de incompetente. E eu sou competente. Mas no fim, isso tá raso, igual uma Pires, porque não tem prova, não tem, cadê o documento? De lado a lado. Assim, o governo do estado Uhum, perdeu uma grande chance de mostrar esse laudo logo. Falar assim, ó, tá aqui o laudo. Pronto, tá aqui. Já não tá feito? Por que não mostrou? Sabe? pois E a é. prefeitura é a mesma coisa. Não, nós temos aqui, fizemos e a obra tá aqui o laudo. Por que não mostrou também? Então, assim, é tudo muito esquisito, é só bate-boca e, infelizmente, quem perde é a cidade. Infelizmente, porque era um local que as pessoas iam, era tão frequentavam, legal, né? iam muito para Baba. ver o fim de tarde, o pôr do sol, local bacana. Pois é. Não, e claramente um ingrediente político nisso, né? Porque me pareceu que essa estratégia de comunicação do governo não faz, a prefeitura não faz, ela vai ser desenvolvida daqui para frente, né? A gente vai já entrar no ano eleitoral e me parece que vai ser desenvolvida. Eles estão falando muito no Aquário do Ceará, né? O Aquário do Ceará ali na Praia de Iracema parado, vergonhosamente parado, né? Obra de assinatura. Bem, começou com o Cid Gomes, né? Cid Tanto que Cid quando Gomes. fala Gomes, em mulher. Cid, essa briga do Aquário também vai ao PDT, né? Quando fala do Cid e o Aquário, cara, né? É usado contra o Cid também, Mulher. o Aquário. Ah, E assim, Inês, vergonhoso, porque depois do Cid, teve 8 anos de governo Camilo. Camilo, O foi. Elmano, obviamente, está há 6 meses, né? Mas também já podia ter vindo a público dizendo que vai resolver aquele negócio. Não faz menos uma feira, sei lá, alguma coisa naquela estrutura horrorosa. Implode, faz uma praça, não sei coisa. Então, faz alguma De coisa. Deus. Eu fico pensando nessa brigalhada de, parece, de menino, de buchão, como eu digo, nós sermos a capital, a quarta maior cidade do Brasil. Isso é nível, criatura, de briga. Isso não é nível, não. Para a quarta, aí o pessoal se gabando com a Avanta. A Avanta de ser a quarta cidade do Brasil. Esburacada, suja, diferenças abissais de classe. Não vejo nada. E agora uma briga do prefeito com o governador. Ai, triste. Pula Pois essa é. parte. Não, e não é só isso, né? Voltando aqui para o resuminho, teve confusão envolvendo a taxa do lixo, né? Taxa do lixo da prefeitura, que o governo caiu de pau em cima, até deu razão demais ao governo. Teve outra Não, mas confusão. o governo fez uma coisa que dá para considerar inédito, né? Botou a Procuradoria do Estado para mover uma ação contra a prefeitura, contra a taxa do lixo. Isso foi bem assim, colocou realmente o Estado contra. Isso foi E o bem assim, não, Sarto, não ficou só na discussão política, né? verdade, e o Sarto disse que estava rolando uma pressão pesada, né? Inclusive por parte do Camilo, né? Ele fez insinuações dizendo que estava havendo uma pressão pesadíssima contra do aparelho do Estado e desses aliados aí do PT contra a taxa do lixo, que vingou, né? O Ciro não disse abertamente que o Camilo Exato. foi interferir para Foi. acabar com a taxa de juros. O Ciro disse Foi daquela o entrevista Ciro, que foi, levou. foi, foi mesmo, bem lembrado. E vingou, a taxa do lixo está sendo Está cobrada, sendo inclusive cobrado. estou pagando a minha, Eu Hoje não a paguei. pagou, minha hoje parcela aí. pagou. Eu não paguei. 99 conto. Vou deixar rolar esse negócio aí. Deixa para Hoje lá. pagou hoje. Muito honesto, muito direito, querendo ser direito, com medo de multa. Pagou. Aqui, R$ 99. Pô, paguei, eu mesmo não pago, não. Pois teve confusão também envolvendo a questão das passagens de ônibus, né? A prefeitura reclamando que o governo do estado teria de pagar subsídios ao município, para o município manter o valor da passagem. Rolou uma confusão, um empurra, empurra, um disse-me-disse enorme, e também relacionado à saúde, né? Que é mais ou menos o foco do nosso episódio, acabamos estendendo, mas a saúde você tem aí um empurra, empurra muito grande, principalmente envolvendo repasses do governo estadual aos hospitais municipais e envolvendo superlotação de unidades de saúde do estado. Em relação a isso, essa superlotação, em março, abril, mais ou menos, o governo culpou a prefeitura por vários hospitais do estado estarem lotados, porque teria havido fechamento de emergências hospitalares do sistema municipal, né?
A prefeitura teria fechado unidades para reformar e teria mudado o perfil de atendimento de algumas unidades de emergência, e isso teria lotado alguns hospitais do estado. Tu quer uma coisa mais emblemática da falta de diálogo do que isso aí? Porque se eu fecho uma unidade de saúde para reforma, eu converso com o governo e digo, ó, o seguinte, isso aqui vai fechar, para onde é que a gente manda a galera? Vamos organizar aqui uma regulação? Para onde é que a gente leva os pacientes? Vamos conversar? Não está havendo isso, gente, não está havendo. Os repasses é outra história. De fato, eu fui até dar uma pesquisada nos repasses do governo do estado para o Fundo de Saúde do município, especificamente para a média e alta complexidade aqui de Fortaleza. Você tinha ali, ó, 2018, 588,7 milhões, 2019, um aumento, 604,2 milhões, 2020, 523, ficava nessa faixa. 2021, pandemia, isso saltou, pá, 881,9 milhões. E de lá para cá vem caindo. E o que a prefeitura diz é que está havendo, de fato, queda nos repasses, né? O governo do estado, por sua vez, disse que não, por causa da pandemia, a gente realmente deu uma aumentada, mas passada a pandemia, volta ao normal. Só que a demanda no município é muito grande, a gente vai já trazer aqui algumas versões em relação a isso, e a situação na saúde, meu povo, vocês estão vendo a reclamação direto. É falta de equipamento, é superlotação, a reclamação na saúde está bizarra, as pessoas reclamando que não conseguem fazer exame. Então, assim, há repasse, continua havendo repasse, mas está aquém do que a prefeitura diz que é necessário para atender um contingente muito grande, e grande parte dessa galera que vem é do interior do estado, né? Vou dar um exemplo. Esse repasse agora de 2023, que é 500 e pouco, diminuiu, mas tem que lembrar que ainda estamos no meio do ano. E a questão do dizer que foi o governo que acusa a prefeitura de fechar emergências, é bom lembrar que o Ministério Público do Estado, no começo deste ano, instou a prefeitura a explicar por que é que estava fechando. Fechou as atividades do Gonzaguinha, na Barra do Ceará, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto do Ceará. Inclusive, já teve protesto há um mês e pouco, novos protestos desse fechamento lá do Nossa Senhora da Conceição, porque ali, olha o tanto de bairro, só o Conjunto do Ceará é meio que uma cidade. É gigante. Aí vizinha ali tem a Grande Portugal, né? Um monte. Não foi assim, o governo, só que coisa não. Chegou na imprensa, né? As pessoas reclamando, aí o Ministério Público acionou a prefeitura. Não, a gente passou esses. Aí o governo Sim. aproveita, né? Porque no bufo também vai na onda. Porque o governo Sarto, lembrando, né, tá no terceiro ano, e nos dois primeiros, ok, teve um rescaldo da pandemia e tudo mais, mas foi um governo extremamente, né, que fez o quê, né? Enfim, fez o quê? Difícil, né, de descrever. E agora o Sarto decidiu que quer ser lembrado pela saúde, que ele vai melhorar a saúde. E aí ele fechou unidades para reformar, quer botar tudo novo e tudo não sei o quê, e fez isso de uma forma realmente sem esse diálogo. Eu vou dar só um exemplo. Um dos porteiros aqui do meu prédio, ele ficou doente, adoeceu, era uma gripe inicialmente, parecia uma gripe, mas ele começou a ficar mal, foi para uma UPA. Na UPA, suspeitaram que podia ser tuberculose ou pneumonia. E não tinha vaga em leito hospitalar nenhum. Ele passou bem uns 10 dias na UPA, numa maca lá na UPA, sem fazer exame nenhum, porque não tem exames, assim, na UPA. Não tem o raio-x, não tem. Assim, não tinha raio-x para fazer. Aí, eu sei que ele conseguiu uma vaga no Hospital da Mulher, tá lá ainda, conseguiu uma vaga na UTI do Hospital da Mulher, mas não tinha tomografia no hospital para fazer. Gente, aí descobriram lá, enfim, fizeram outros exames, e aí chegaram à conclusão de que ele estava com pneumonia mesmo, a medicação está fazendo algum efeito, ele está melhorando aos poucos, mas ainda não fez a bendita tomografia que ele precisava fazer, porque ele tem que ser transferido, ele tem que ir a uma ambulância buscar, levar para outra unidade para ele fazer essa tomografia, e ainda não rolou. Mas, gente, é assim, essa é a realidade de quem precisa do sistema público de saúde. Essa é a realidade. Sim, Muito é como tu difícil. falou no início, se o negócio já é historicamente problemático, imagine quando tem disputa entre prefeitura e governo do estado, né? É cruel. Bom, e aí, para falar um pouco mais sobre isso está gerando debate há muito tempo na Câmara Municipal, na Assembleia, né?
os parlamentares denunciando de um lado a outro o governo, dizendo que há uma má gestão da prefeitura, e a prefeitura dizendo que há uma má vontade do governo do estado em repassar recursos, e fica nesse disse-me-disse. Bom, e aí, para trazer um pouco a versão do lado do município, eu conversei com o líder do Sarto na Câmara Municipal, vereador Carlos Mesquita, do PDT, né? E a primeira coisa que eu perguntei para ele, porque assim, o principal gargalo é o IJF, né? Obviamente, um hospital daquele tamanho, o município tem vários hospitais de média e alta complexidade, que constitucionalmente, se eu não me engano, é uma atribuição principalmente do governo do estado. Mas o município tem vários hospitais de média e alta. E o IJF é o principal deles, né? E aí agora tem o IJF2. E o Mesquita fala um pouco da situação, e aí lembrando que é a versão da prefeitura, que a prefeitura tem repetido. Vamos lá ouvir. O governo municipal vem sofrendo alguns desgastes até por ele não ter culpa, porque não é justo uma cidade como Fortaleza, que procurou sempre ajudar a saúde, nosso estado, pode-se dizer assim, que desde o Juraci, que a prefeitura se postou a fazer hospital, fazer hospital, fazer hospital. E aí nós temos 11 hospitais municipais, incluindo o Nossa Senhora da Conceição, lá no Conjunto Ceará. Recife tem 4, Salvador tem 1 e Fortaleza receber menos. E ainda aqui em Fortaleza, por termos 11 hospitais municipais, a gente não receber a ajuda devida do governo do estado e, por não dizer até do governo federal, de uma forma indireta. Há necessidade de um entendimento desses dois grandes políticos. Foram deputados estaduais juntos, hoje um governador, o outro prefeito, e um não recebe o outro. Isso é muito ruim para o nosso estado. Eu acho que o município de Fortaleza não vai perdoar. Ele está passando por dificuldades até porque os dois gestores, o prefeito de Fortaleza não consegue falar com o governador, ou vice-versa. Nós vemos aí a história da Praia de Iracema, do prefeito quer emendar a Praia de Iracema à beira-mar para tornar a nossa orla a mais bonita do Brasil e encontra alguns obstáculos que feiam. Isso é o caso do aquário, é o caso da ponte lá dos ingleses e também aquele edifício São Pedro lá, que sabe, são coisas muito antigas até, que era já para ter sido providenciado a reforma, a requalificação, enfim, derrubar, no caso do São Pedro, enfim. E não foi feito. Outro assunto, o Metrofó também, que poderia ajudar muito a município de Fortaleza no tocante a transporte. Então, o que se houve é que houve um corte no transporte de Fortaleza, houve um corte na assistência social, houve um corte na saúde. O JF recebe perto de 6 milhões, quando tinha que receber pelo menos 20 ou 25 para poder cobrir os pacientes que vêm do interior do estado, dos prefeitos, que muitas vezes não têm a decência de pelo menos regular aquele paciente que vem, para que quando chega aqui tenha vaga, não. Bota num carro e manda para cá, e aqui o diretor do JF é que tem que se virar para arranjar vaga, para fazer isso, aquilo, outro. Então, é uma situação difícil, onde nós fortalezenses estamos perdendo, e tem que urgentemente Fortaleza empurrar os dois gestores para que eles conversem e resolvam o problema, porque nós seremos prejudicados. Eu tenho que, nesse aspecto, a última frase do Carlos Mesquita, concordar. É mesmo. Meu Deus do céu, como é que eles não conversam com o governador? E essa coisa da prefeitura não ir nos eventos, né? Outro dia teve uma reunião de orçamento participativo, que é tipo chama Ceará Participativo agora e tudo. Teve uma bendita de uma reunião. Gente do estado todo, tava lá o Vitor Valim, prefeito de Calcaia, não tinha um representante de Fortaleza. Sabe? Não pode. Isso está acontecendo Não direto. pode. É? Não pode. É Isso, bizarro. E assim, o Sarto chega a ser quase uma piada. O Sarto está dizendo que vai, o Elman está dizendo que vai conversar com o Sarto, porque agora em agosto tem uma reunião com todos os prefeitos, ele vai conversar com o Sarto. Gente, Eu acho que se ele diz que é todos os prefeitos, vou receber todos os prefeitos. Mas a gente tem que ver que é o prefeito da capital, criatura. É claro, claro. diferente.
É muito diferente, não é desmerecer, todo município merece atenção do governo do estado, pelo amor de Deus, estou dizendo isso não. Mas olha a diferença de você receber o prefeito da capital, o prefeito do Salitre. Tu está entendendo? Nada a ver. Salitre merece respeito, senão vão me cancelar no Salitre ou no Hererê. Mas é diferente, muito diferente. Inês, Isso aí também eu acho isso muito bizarrice do Elmano, para dizer também. historicamente, porém, era comum ter essa disputa prefeitura e estado, né? Aí, eu não sei se você tem memória, mas como é que era a relação Cambeba-Jurubeba? Que era o Cambeba, o governo do estado, Tasso, e Ciro, enfim, e o Juracy na prefeitura de Fortaleza. Mas nunca chegou nesse Nunca nível. chegou nesse nível, né? Pois é. Chegou... Falar em Juraci, o Carlos Mesquita, que é o decano, né, como chama, é o mais velho lá, ele já tem 8 mandatos como vereador, ele foi durante 6 anos o líder do Juraci. Ele é Isso. acostumado a defender prefeito, Puxa, né? Não, ele defender prefeito, eu não disse essa palavra, não. Ele é acostumado a defender prefeito. Ele foi 6 anos o líder do Juraci Magalhães. Aí, governo, estou lá. Eu lembro muito das tretas da Luiziane com o Cid. Eu já era repórter de política lá do Jornal O Povo e lembro demais. Teve uma confusão que foi dos buracos da CAGES, que a cidade estava toda esburacada e todo mundo puto com a Luiziane, né? E ela disse que a culpa mesmo não era dela, não, era do Cid e da CAGES, do governo do estado, o governo fazia as obras lá da CAGES e deixava um desnível, botava as tampas dos bueiros, aí ficava aquele negócio de trabalho de porco, tinha Mundrungo. pessoa, uns mondrongos assim, umas coisas horrorosas, aí teve essa confusão. A confusão do estaleiro, ali brigaram, viu? Ali, Uma obrigado. relação de amor e ódio. Mas eu acho também, eu acho assim, o que está acontecendo com o Elmano e o Sarto é pior, porque tem uma briga por trás, uma eleição que é no ano que vem, e estão brigando em rede social e imprensa, e não conversam de jeito nenhum. E a gente não está pedindo, não é para casarem, não, menino. Não é para se juntarem, casarem, se abraçar, bater foto assim, Não abraçadinho. precisa nem aparecer. Exagero, não. Não precisa disso, não. Pelo Muito Zap mesmo. Conversa pelo Zap. Vão resolver as coisas. Para com isso. Não quer nem, não manda nem áudio, não, só mensagenzinha, né? Pronto. Então, aí, para terminar a participação do Carlos Mesquita, ele faz mais cobranças para que a situação se resolva. Ele também conversando comigo. Ah, gente, só uma informação adicional sobre essa história do IJF, que ele não fala no áudio, mas ele falou para mim conversando no telefone. Ele falou em números redondos, tá? Diz que o IJF gasta cerca de 50 milhões por mês para se manter, e 50% das pessoas que usam o hospital são do interior do estado, né? E esses 50%, né, de pacientes do interior que deviam ser bancados pelo governo, havia um repasse que era de tal tamanho e foi diminuindo ao longo das gestões, não é só de agora. E aí o Mesquita disse que hoje só é pago para o JF 5,8 milhões, e ficariam faltando uns 38 milhões para bancar as despesas com pacientes do interior do estado. São os cálculos que são feitos pelo município, segundo o Carlos Mesquita. Mas aí vamos ouvir o restante da fala dele. Espero, como líder do prefeito, poder chegar lá na Câmara e elogiar esses dois grandes gestores, o estadual e o municipal, e que se unam, que o Sarto vá para a reeleição, que tenha um apoio de todos, porque tem que se reconhecer o trabalho que o Sarto vem fazendo. Claro que não é perfeito, mas é a melhor administração que eu já vi, no sentido de tentar construir, de melhorar. É só ir em qualquer bairro de Fortaleza e olhar se lá não tem uma escola nova, uma creche nova, uma pracinha nova, se não tem uma areninha, um posto de saúde, uma escola de tempo integral. Maravilhoso. Portanto, eu quero finalizar aqui parabenizando ao prefeito Sarto por estar fazendo das tripas coração para fazer tudo que Fortaleza precisa e tudo que o fortalezense esperou dele, porque nós já estamos quase chegando nos 100% do que foi prometido. E a gente espera também que o nosso governador Elmano, que nós temos tanta esperança, né, por ele ser novo, ser de um PT mais moderno,
fazer um Ceará melhor, e eu acho que ele vai fazer, afinal de contas, são quase 200 municípios que ele tem que olhar. Nós não estamos querendo a exclusividade aqui para Fortaleza, não. Tem que atender os outros também, mas que ele dê uma olhadinha aqui para a nossa Fortaleza, ajude o nosso prefeito Sarto, porque aqui é 30% do eleitorado. E esses 30%, uma grande parte, votaram nele e votaram no Sarto. E eu não vejo por que essa briga. Eu acho que tem que unir e nós todos apoiarmos a reeleição do Sarto, porque Fortaleza quer, Fortaleza precisa, está sentindo as ações do prefeito Sarto, e nós temos certeza que o Sarto vai para uma reeleição e vai ganhar. Muito obrigado. Não, eu não estou sentindo tudo o isso que ele papel. está falando. eu estou fazendo. Não, é porque eu estou mesmo rouca, é pigarra, não foi mangando do menino, não. Agora, o que eu acho engraçado é como o Carlos Mesquita consegue ter, assim, dois tipos de fala. Na Câmara, ele não é assim. Quando ele vai para o púlpito falar, ele baixa a lenha. E ele tem um assessor que fica buzinando no ouvido dele, sabe? Aí ele, pá! Menina, não é assim, não. Achei ele chiquérrimo, achei Polido foi? alto nível, foi bacana, pedindo harmonia. Menina, tão, não foi bacana? Pois o outro Carlos Mesquita, que fica lá na Câmara, não é assim, não. É assim de Será que jeito. ele está fazendo uma reforma íntima que nem tu, hein? Quem está fazendo a reforma íntima que eu faço? Pode ser. Pois é, e aí a gente também ouviu o outro lado, né, Inês? Assim, a gente também foi atrás de ouvir o lado do governo do estado, afinal, né? É uma Aham. briga os dois aí, não sei o que causa, É, sinceramente, mas tem que que eu vi. ouvir os dois lados mesmo, nesse caso. Agora, quanto a essa história do JF, Evelyn, tu não era nem nascida ainda, já tinha essa reclamação, que os pacientes do JF, 50% era do interior, era desastre, era de sei o quê, de moto, era isso, e que os governos nunca contribuíram com o JF, dizia que o motor era moça, e tu não tinha nem nascido, já tinha esta reclamação. Mas E é verdade. é uma É verdade. recorrente, é recorrente, Mas com é uma certeza. verdade assim, mas hoje pelo menos tem os hospitais regionais, né, que foram desde a época do Dr. Lúcio Alcântara, começou a criar, o CID investiu muito nisso para descentralizar. O Então, regional do eu, norte, que é em Sobral, lá do Cariri, lá no tem no Juazeiro, Sertão, tá. tem alguns hospitais, assim, precisava ter mais, mas já melhorou. As UPAs, né, nos cantos todos. Eu acho assim, eu não sei se é 50% mesmo, aí teria até que avaliar, mas claro que o Estado tem que contribuir mais, porque é muita gente no interior, com certeza, para o JF. Então, bora ouvir agora o lado do outro lado da briga, né? Aí eu falei com quem? Deputada Larissa Gaspar, que é do PT, bem vibradora. Eu perguntei se é verdade que o governo não está repassando verba para a área de saúde da prefeitura, como o pessoal da prefeitura reclama. Aí até eu quis saber se o governo do estado está com problema de caixa, né? Se está sem recurso, que também falam muito isso. E diga lá, companheira Larissa Gaspar. Queria inicialmente saudar todas as ouvintes e todos os ouvintes do programa das Cunhãs e dizer que é lamentável a gente ter que assistir esse festival de desinformação proliferado pela Prefeitura de Fortaleza com relação ao governo do estado para tentar transferir a responsabilidade pela péssima gestão da Prefeitura de Fortaleza ao governador Elmano. Sarto não tem capacidade técnica, política, administrativa de gerenciar a cidade de Fortaleza e de mitigar seus problemas, então prefere transferir os problemas da sua péssima gestão ao governador Elmano. E aí, sobre a saúde, é importante a gente afirmar que o governo do estado repassa, sim, recursos para garantir atendimento à saúde do povo fortalezense. Só para o IJF são 6 milhões de reais por mês. Recentemente, o governador conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, 107 milhões de reais só para o tratamento de câncer em Fortaleza, que o prefeito Sarto decidiu suspender o atendimento. O governador conseguiu também agora 10 milhões de reais para o ICC, garantir a continuidade do atendimento aos pacientes com câncer. Abriu também uma licitação de 12 milhões de reais para instituições particulares de saúde se habilitarem
para também garantir um atendimento a pacientes com câncer. Fora isso, o governo mantém em Fortaleza diversas unidades de saúde, Hospital de Messejana, César Caos, HGF, Hospital Albert Sabin, Hospital Mental, UPAs, CEL, Leonardo da Vinci, Valdemar de Alcântara, e o custo dessa rede de saúde do governo do estado em Fortaleza soma 900 milhões de reais por ano. Então, existe recurso, sim. A Prefeitura de Fortaleza fica dizendo que a saúde financeira do estado está comprometida. Isso é uma mentira. A Secretaria do Tesouro Nacional dá ao governo do estado do Ceará nota B de saúde financeira. O que significa isso? Que o estado possui recursos em caixa e tem capacidade de investimento. Então, o povo de Fortaleza, não caia nas mentiras espalhadas pelo prefeito Sarto. O governador Elmano tem compromisso com todo o estado do Ceará, com a população de Fortaleza, e investe sim na política de saúde para garantir o atendimento do cidadão e da cidadã de Fortaleza. Muito bem, foi bem assertiva, né? Olha, Foi o que bem. acontece, o que tem acontecido, viu, Camila? Eu até mencionei brevemente, é que assim, durante a pandemia, os recursos para a saúde do município, eles realmente dispararam. E após, né, o fim da parte, do momento mais crítico, obviamente, da pandemia, o governo do estado teria realmente feito um ajuste nesses repasses, e alguns repasses, de fato, diminuíram. O governo do estado tem as suas justificativas, né? Não é uma canetada, eu vou tirar e pronto. Ele tem justificativas. Mas a gente sabe que para o município, né, que recebe um montante, a partir do momento que ele recebe um montante X e tem uma queda brusca nos anos seguintes, isso vai causar um impacto, um rebuliço, sem dúvida nenhuma. E aí agora tem JF2, tem mais as demandas, né? Você falou na descentralização dos hospitais no interior do estado. Mas as demandas também aumentam, né? Você tem mais problemas de saúde, mais gente circulando de moto, bicicleta, com uma nova cultura de mobilidade na cidade, com entregador, a precarização. Então, as demandas também aumentam muito. Então, assim, sinceramente, eu volto ao ponto da transparência que você fala, porque a gente fica nessa guerra de versões, a gente fica meio que sem saber o que de fato está acontecendo. Eu acredito, é difícil saber quem tem razão e quem não tem. Eu acredito que haja, de fato, os motivos de cada um. O problema é que, eu pergunto, se fossem gestões aliadas, a gente estaria vendo essa celeuma? A gente estaria vendo briga entre prefeitura e município? Não estaria, sei lá, havendo um esforço para, de fato, acomodar melhor os recursos? A gente viu briga entre Roberto Cláudio e Camilo quando eles viviam em Lua de Mel? Não, Nunca se não, viu. não. Foi Não. 8 anos de Roberto Cláudio com Camilo, não tinha essa confusão. E foi naquele momento Aliados, trágico, né? O final ali da Eles pandemia. podiam reclamar por debaixo do pano. Você não passa mais para a opinião pública, ninguém nunca viu o bate-boca de Roberto Cláudio com Camilo. Mas Pois vamos a questão é essa, se muito do que está acontecendo provavelmente é porque são gestões adversárias, infelizmente. E aquele velho clichê, quem se lasca é a cidade, é a população. Perguntei também à Larissa, a deputada Larissa Gaspar, sobre o impasse da ponte dos ingleses, né? Que a gente começou falando sobre a ponte, e ela vai dizer a versão do governo do estado. Sobre a ponte dos ingleses. Primeiro é importante dizer que o governador Elmano de Freitas não tem o menor interesse em fazer cavalo de batalha em torno dessa obra. O que existe aí é uma questão meramente técnica. E, lamentavelmente, o prefeito de Fortaleza, mais uma vez, quer criar uma discussão política em torno de um fato que ele não explicou bem à população. O que acontece? Essa obra foi pactuada para ser executada parte pela prefeitura, parte pelo governo do estado. A prefeitura iniciava as obras para garantir toda a estrutura da ponte para que depois o governo do estado pudesse entrar com um processo de urbanização do entorno. A prefeitura informou ao governo do estado que concluiu a sua parte nesta obra, e quando a equipe de engenheiros e técnicos da SOP, junto com o Corpo de Bombeiros, foi ao local verificar a situação da obra, atestaram que ela não estava em conformidade com o que havia sido aprovado no projeto e que não continha
as condições de segurança adequadas para que a obra pudesse ter continuidade. Então, o governador Elmano de Freitas jamais colocaria em risco a vida de trabalhadores e nem da população que futuramente iria transitar ali por esse equipamento, por essa ponte. Então, assim que a prefeitura concluir a parte que lhe cabe, garantindo a segurança da obra, o governo do estado dá continuidade à parte que lhe cabe. Mas, repito, só garantindo as plenas condições de segurança para os trabalhadores e para a população de Fortaleza, porque o governador não irá jamais colocar em risco a vida do cidadão e da cidadã de Fortaleza. Então, é lamentável que, mais uma vez, o prefeito Sarto e a sua gestão fiquem criando fantasias em torno do que não existe. O que aconteceu foi uma execução inacabada, uma execução que não tem segurança para que o governo do estado pudesse fazer a sua parte nessa obra. Isso está atestado tecnicamente. Queremos ver, né, né, o laudo, vamos ver, né? Acho que apresentem o laudo, vamos ver o laudo, exponham o laudo, vamos, né? Eu Aí só sou piso jornalista. naquela ponte depois de ver esses Doeu laudos. muito, eu Quero nem gostei. saber. Eu Porque as só fiz fotos depois que realmente. muita gente pisar, ver se não caiu. Tu é doido, é? Pois é, porque bonito ali realmente não tá, não. Aquelas colunas retas tudo cheia de craca ré, né? Mas enfim, né? O que importa é o que tá por debaixo lá da água, se tá concretado direitinho. Mas enfim, eu tô doida para ir para a ponte metálica, mas segura. É, o problema é isso, a gente está vendo um monte de obra parada, e isso já não é de hoje. Então a gente fala aí do Aquário, que é da época do Cid Gomes. Metrofor, tem uma obra que cruza uma das principais avenidas. Uma obra não, acho que são três buracos ao longo da Santos Dumont que tá fechado Não dá que indefinidamente. Indefinidamente. Ninguém sabe se tem uma obra acontecendo ali. É mesmo. Assim, teve um momento que tinha máquinas se mexendo ali, eu não vejo mais isso acontecer. Tá fechado Onde e é, acabou. Camila, esse aí que tu tá Santos falando? Dumont. Santos Dumont, que é uma das principais avenidas que É, tem. aliás, é a história sem fim, igual o nome daquele É. filme, É, História é. Sem Fim. Assim, e a cidade com problema de mobilidade, as pessoas têm dificuldade de pegar transporte, porque não tem, assim, um monte de transporte aí super abundante, de boa qualidade, os ônibus são horrorosos, são precários, barulhentos, quentes, tudo de ruim, assim, sujos. Não fale da quintura, não, que o Sarto disse que a partir de agora de agosto, todo ônibus vai ter ar-condicionado. Vai bem dizer. Quero ver, eu sou usuária do sistema, eu estou aqui para provar, vamos ver, né? Era Tenha um para fé. cada três, quatro, é isso, mas tudo bem, Tenha vamos ver. fé, porque existe um negócio chamado ano eleitoral, que está Ah, bem pertinho. aí faz a. Aí, meu amor, aí o negócio vai, a cidade vai brilhar de tão limpa, de tão cheirosa, de tão, né, cheia de mobilidade. Tem um pouquinho de fé, porque é É, assim que as sei coisas lá. funcionam. Eu só não gosto de me sentir sendo feita de trouxa. Eu acho que ninguém gosta, né? Ninguém da população gosta. Aí é difícil. E aí é essa briga, como você falou. Aí fica a briga de um lado, briga do outro, diz que faz, diz que não faz, né? E tal. Beleza, e a cidade aí, a gente assistindo assim. Então, assim, bora, né? Sentar e parar, né? Aí, a Pronto. gente, nesse episódio, fora essa parte dessa briga horrorosa, constrangedora, a gente queria falar também sobre uma eleição que está para acontecer agora nesse mês de agosto. A gente vai falar rapidamente, mas é que já está movimentando a cidade, tem às vezes adesivaço em certos pontos, tem muita coisa nas redes sociais, já tem muita coisa nas mídias também, quando você nos jornais e tudo, e a gente queria, né, situar os nossos ouvintes também sobre o que está acontecendo, que é a disputa pelo Conselho Regional de Medicina. No país todo, todos os conselhos estão em disputa, e a gente vai falar mais especificamente do Conselho Regional de Medicina do Ceará, onde tem duas chapas, né, que estão concorrendo à eleição deste ano, e a eleição, a escolha vai ser nos dias 14 e 15 de agosto, está bem pertinho, vai ser pela primeira vez online, e, em geral, assim, essa é a segunda vez no Ceará que tem uma disputa mais ferrenha. Em 2018, estava até lembrando, tinha um grupo, fora o grupo da situação que estava concorrendo à reeleição, tinha um grupo de oposição que era liderado pela doutora Mayra, era um pessoal dela, que era o pessoal bolsonarista na época, tentando tomar o CREMEC. E eles perderam.
ganhou a situação. E agora o grupo de oposição, forma a chapa 2, é mais progressista, é mais pessoal pela ciência, inclusive o nome da chapa é justamente essa, Ética, Ciência e Cidadania, porque atribui à chapa 1, que é da situação, algumas pessoas ali que foram meio assim, cloroquiners e tudo mais, né? É E impressionante como a pandemia dividiu os foi. profissionais dentro como é que eu posso dizer, desse estereótipo, né? Dos pró-ciência e dos contra-ciência, né? É impressionante como surgiu, O porque médico pode ser contra a ciência, né, menina? Fica assim impressionado. são os relativizadores, né? Eu acho que é uma nova categoria aí até para eleger profissionais com quem a gente se consulta e confia. Pois Não, é. toda vez que eu vou me consultar, eu pergunto logo se o desgraçado é bolsonarista. Vou nada. Tu sabe que eu sou Não. abusado, né? Eu não vou, não. A Sim, gente faz uma seleção antes, quer dizer, quando dá, né? Tem situação que não dá é, para fazer seleção. isso, A é gente, mesmo. aí a gente se depara com a pessoa ali que, tipo, você fez um exame, não deu nada, mas toma aqui um zinco. Você fala, para que eu vou tomar um zinco? Porque não é só a cloroquina ficou assim, mas era o kit completo, né, gente? Vocês lembram, né? O zinco também era. Enfim, tinha uns medicamentos ali, aí a pessoa ainda fica espalhando isso até hoje, até hoje. Então, essa eleição do conselho, assim como da OAB, né, que sempre é muito falada, muito comentada, é específica, né, da categoria, só os médicos que vão lá votar, não é todo mundo, não é a gente que vai lá botar o dedinho nem nada, mas acaba impactando a nossa vida, impacta nós, né, sociedade, usuários de medicina, né, e tudo mais. Aí, só para deixar claro isso, né, por que a eleição do CREMEC, a sucessão, interessa a nós, eu fui consultar um médico, doutor Rafael Dias Marques, que é oftalmologista, professor da Faculdade de Medicina da UFC, conselheiro do Conselho Regional de Medicina desde 93, então já são 30 anos nisso aí, também já foi do Conselho Federal, foi até vice-presidente nacional, né, do Conselho Federal de Medicina. Ele agora está no último mandato, não é candidato à reeleição, então ele falou de uma maneira bem assim, geral, e eu perguntei para ele para que serve. E o detalhe, né, o mais importante de tudo, é meu sogro, pai do meu marido, então é uma pessoa de quem eu gosto muito, e ele é muito responsável e respeitado pelo que ele faz. E eu perguntei para ele para que serve o Conselho Regional de Medicina e por que é importante para a gente. Vamos ouvir. O Conselho Regional de Medicina, ele exerce basicamente 4 funções, né? A função judicante, que é a que julga os processos contra médicos, as denúncias, né? A função cartorial, que é de registrar os médicos. A função de fiscalização, né? E a função de normatização, ou seja, ele cartorialmente é importante. Por que é importante registrar os médicos? Porque dá ao médico o direito de exercer aquela profissão. Sem ele estar inscrito no conselho, ele não pode exercer a profissão. E isso é uma defesa para o médico, porque outras pessoas que queiram exercer a profissão de médico não vão poder, porque tem que ser comprovado que ele é médico no conselho. Então é muito importante isso para os médicos, o conselho nesse ponto. Agora, a parte judicante é também importante para a população, porque na verdade o conselho é uma autarquia federal, ele não é um órgão de classe. O órgão de classe dos médicos é o sindicato e é a Associação Médica Brasileira. O sindicato atua muito mais na defesa de bons salários, condições no médico e tudo, e a AMB na parte científica. E quem defende a população, o conselho. Então o conselho não é um órgão para defender o médico, ele existe para defender a população. Não só vamos dizer assim, do exercício ilegal da medicina, como também para a melhor maneira da medicina ser exercida pelas normatizações, que aí é a parte que o conselho é quem diz o que é que o médico pode e o que o médico não pode fazer, né? A partir daí é uma defesa da população, fiscaliza os hospitais, fiscaliza as clínicas para saber se elas têm condições de receber a população, né? Então o conselho tem essa importância nesses 4 aspectos, né? Essa vamos dizer assim, pensamento que existe de que o conselho é corporativo não é verdade. O que o conselho defende são boas condições de trabalho também para o médico, porque na hora que o médico tem boas condições de trabalho, a população é mais bem atendida. Ele, assim, explicando melhor, né, por exemplo, nessa parte do judicante, né, que ele fala, que é a parte de julgar os médicos, né, então quando um médico
Quando acontece um erro médico, quando acontece uma situação em que o paciente é prejudicado por uma atitude de um médico ou de um hospital, cada um de nós, a gente pode denunciar esse médico, né? E esse julgamento é feito no Conselho de Medicina. Fora a parte da justiça comum, né? Que assim, a pessoa pode e tem o direito de também processar o profissional nas instâncias judiciais comuns, né? Mas lá no Conselho, os médicos podem até ser cassados, né? Pode deixar de ter o direito de exercer a medicina. E aí ele explicou o seguinte, que há uma diferença, né, entre o erro médico e o insucesso. O erro médico, ele só acontece em 3 situações: quando há imperícia, imprudência ou negligência. O que significa isso? A negligência é quando tem uma falta de atenção, falta de cuidado do médico. Há muitas situações assim, a gente sabe, né? A imperícia é quando o médico não é totalmente capacitado para realizar um tratamento que gerou o erro. Então, ele sabendo disso, que ele não tem capacidade para fazer aquele procedimento e vai lá e faz, então ele pode ser processado e isso é um erro médico. E a imprudência é quando o médico opta precipitadamente por procedimento não indicado e não comprovado. A gente viu uma ruma dessas coisas durante a pandemia, tratamentos absurdos e que geraram, inclusive, morte, né, de pacientes por conta desses E a tratamentos. gente não viu ninguém punido, né? Também tem isso. Então, mas ele disse assim que por mês são pelo menos uns 2 médicos cassados pelo Conselho Federal de Medicina, sabe? No Brasil, No Brasil. Tem muitos casos, acontecem muitas vezes. E as punições não são só de cassação, né? Tem outros tipos de punição, né? Mas há, sim, também, assim, esse movimento, e é por isso que eles, assim, vão escolher quem, né? Então, dependendo da turma que entra no conselho, vai ser mais conivente com certas práticas do que outra turma, né? Então, isso depende muito, claro. E é por isso que tem a disputa e é por isso que importa para a gente também. então a disputa é a chapa 1, experiência e novos rumos, e a chapa 2, ética, ciência e cidadania. Se eu fosse médica, votaria na chapa 2, né? Mas não sou, Pois é, mas a gente pela não é, chapa mas 2 eu digo claramente isso. Outra Torcer é coisa, livre, né? Ora mais. hã? Torcer é livre, né? Você é livre, pois é. Torço, é, é difícil. a gente tem a Mas torcida mesmo, a torcida da Chapa 2. você diz a chapa 2. Aí Camila. o doutor Rafael Dias Marques falou também da questão que a atribuição do conselho fiscalizar o exercício da profissão, fiscalizar, dar o aprovo para o médico exercer a profissão. E, ultimamente, menino, o que a gente está vendo é um monte de falsidade, né, ideológica. É, Nunca vi, quase toda semana, pelo menos uma vez no mês sai. Doutor fulano de tal, entre aspas, estava trabalhando numa UPA, não sei aonde, não era médico. Outro dia foi uma jovem que comprou um diploma, sei lá quanto, R$ 300 mil. Tem dinheiro para comprar diploma, tem dinheiro para fazer um curso, não tem dinheiro para estudar, não tem vergonha na cara, não, um diabo desse. Aí, sempre, com muita frequência, ultimamente, pegando esse pessoal. E não é o conselho que pega, não. Às vezes eles usam o CRM de outro médico, aí o médico verdadeiro descobre. Gente, isso está um absurdo, está demais, está demais. E na área da estética, né? Esses que inventam que são cirurgião plástico, gente, é demais também. é, Demais. e o conselho que tem que fiscalizar. E aí Pois isso, é, assim, você quando a gente vê que não está fazendo, né? Porque tem que mexer, né? Tem que ser alterado ali, tem que mexer, com certeza. Eu perguntei para ele também sobre o papel do conselho num momento, por exemplo, como na pandemia, em que o Conselho Federal foi conivente, né? Teve uma complacência clara do Conselho Federal de Medicina com tratamentos claramente não eficientes, não eficazes contra a doença, como o uso da cloroquina e etc, né? E eu perguntei para ele se, assim, qual é o papel do conselho numa situação dessas, né? Vamos ouvi-lo. O papel real do conselho é pela ciência. Se houve algum desvio nesse ponto, não é o papel do conselho, né? O Conselho Regional de Medicina do Ceará não foi a favor
Tem parecer do Conselho colocando a vacina como uma coisa importante. O Conselho Federal ficou numa situação em cima do muro, vamos dizer assim, sem proibir, mas também sem dizendo que não é bom. Então ficou uma coisa que foi muito mal vista pela população. Mas o que o Conselho tem que se basear é na ciência. É tanto que nenhum procedimento pode ser aprovado nos Estados Unidos. Se ele não for aprovado no Conselho Federal de Medicina, ele não pode ser exercido, não. É considerado experimental. Então, um procedimento que fazem lá na China, o médico não pode chegar e, porque viu lá na China, querer fazer aquilo aqui. Aquilo tem que ser aprovado pelo Conselho. Então, nesse ponto aí, o Conselho, aí para ser aprovado, tem que existir um estudo nas universidades sobre aquele assunto, comprovando que aquele assunto é válido, aquele procedimento é válido. Então, a partir daí, o Conselho aprova. Realmente foi interessante ele ter falado isso, e aí realmente uma das plataformas ali da Chapa 2 é justamente defender uma medicina baseada em evidências. Gente, é isso. Infelizmente, porque assim, até hoje tem uma bendita de uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2020 que libera a cloroquina contra a Covid, assim. Segue valendo. Continua valendo, e assim, tá lá, continua valendo. Vamos lá, né? Vamos torcer pela Chapa 2. Vamos lá. A torcida está dada. Eu torço Chapa 2. Agora sim, vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Quer começar, Inês Aparecida? Começar o meu hoje é assim, né? Muito zangado, não, né? Muito, sabe? É a falta de fiscalização na Via do Beira-Mar com relação às bicicletas que andam no calçadão. Pelo amor de Deus, uma vez eu fui falar de bicicleta e quase apanho. Não é a pessoa, o ciclista, que usa para o trabalho, não é o ciclista que usa para se deslocar porque não tem carro, ou porque é aquele ciclista ecológico que evita a poluição de um carro alto, né, de motor. Não estou falando desse, não estou falando daquele ciclista que fica tomando o lugar do pedestre, porque ali na beira-mar tem o corredor de ciclista, está lá, bem larga, tem onde o pessoal correr e tem o calçadão para pedestre. Também os pedestres também têm direito. O meu vizinho já foi atropelado por uma bicicleta. Além do que, nessa parte, na faixa que tem as bicicletas, tem escrito pare, quando é para a pessoa, o pedestre atravessar, né? Eles não param, não param. Nenhum, está escrito pare, bem grandão, PARE, mas eles não param. E tem esse ciclista que eu estou falando, é aquele que se exibe, que fica se pedalando com o celular assim para mostrar, né, para negada? Olha, eu estou aqui na bicicleta, nem que ele tenha andado 50 metros de bicicleta, aí ele filma, ele faz o vídeo, aí vai andando. Estou falando desse pessoal, e não tem fiscalização nenhuma. Eu acho que eu não vejo fiscalização. Tem polícia militar, acho que não tem coragem de abordar isso, ou não é atribuição da polícia militar. Eu acho que seria outro tipo de fiscalização. Pois é, o meu discunhã é sobre isso, sobre esse menino, é cada fino que o pedestre toma, o pedestre, no caso eu também, chega a gente toma susto. Pessoal, aquelas bicicletonas, tem umas bonitonas, né, cara? Mas vão andar no lugar que está lá escrito bicicleta, tá lá, mas não, calçadão. Levanto a mão para fazer uma parte no seu descunhã, viu, Inês? Mulher, assim, seria importante mesmo a fiscalização. Até assim, para ser pedagógico, pelo menos para o pessoal ir se acostumando com a regra, porque, Inês, assim, tanto tem bicicleta no calçadão, e aí não se quer saber se é de trabalhador, se é do cicloativista. Não pode, calçadão é para o pedestre, não pode. Tem uma ciclofaixa, uma ciclovia. E aí, Inês, o problema também sabe qual é? É que vai pedestre para a ciclovia andar. É uma Tá confusão. todo mundo correndo na ciclovia. Fica correndo lá no lugar da bicicleta. É. E o pior, mulher, é que tem, olha, a beira-mar tá desse jeito, tem um calçadão,
só para pedestre. Tem uma pista só para pedestre que está correndo e se exercitando. E tem a ciclovia. Mulher, é uma confusão, todo mundo anda em todo lugar. E aí eu concordo, tá aí, assina embaixo desse descunhão, porque seria importante uma fiscalização, pelo menos pedagógica, para o começo. Não é para multar, não, mas tanger o povo, minha filha, ande aqui. Eu andava de bicicleta na beira-mar, eu parei, que era estressante. É insuportável, Estressante. com certeza. Insuportável. E esses dias eu vi um atropelamento na faixa, o ciclista vindo na ciclovia, ele estava na ciclovia, mas não parou na faixa de pedestre e derrubou um senhor que estava atravessando. E assim, ficou por isso mesmo, nada aconteceu. Assim, ainda Tá bem que errado, a não se pessoa estava errada. machucou, mas É eu uma vi, zorra. É eu uma vi. zorra mesmo aquilo É, ali. é. Eu sei porque eu ando todo dia e vejo. Além do que, fora essa situação, tem umas coisas muito, como foi o caso Mesquita disse, que a melhor administração, imagine bem aqui na Beira-Mar, muito sujeira, roubo de placas. Tem um monumento lá do fulano, que eu estou doido para saber como é o nome do miserável. Só sei que ele é da Marinha, um almirante. É uma estalta que Meu, tem aquela lá. estátua é Aí aqui no horrorosa, Elise. Eu não pedestal, sei nem se eu tenho coragem de saber. Eu não queria, não, talvez. eu queria saber quem é aquele pobrezinho que está lá. Aí tem aqui um pedestal que tinha a placa, que tinha o nome dele, quem era o fulano, que é que foi homenageado. Roubaram que as placas de bronze dá dinheiro, né? Só ficou uma que é o dia da inauguração. Prefeitura de bote outra lá, para eu saber quem é Bota o de nome. plástico, pelo menos, aí ninguém vai roubar. É de Ah. acrílico, ninguém quer, talvez. Para eu saber quem é aquele miserável que está lá em pé. Não sei quem é, não. E tu, Emily Destro- Rebouças? Mulher, meu Diz, descunhão Cunha. também tem a ver com fiscalização, viu? E é um descunhão assim que eu me chateio de fazer porque ele é reflexo de um negócio chamado pobreza, sabe? Que é o seguinte, continuam, isso foi até uma sugestão de um curumim nosso, que eu não lembro se falou no Instagram ou no Twitter, mas continuam os roubos, os furtos de fiação, que deixa os semáforos apagados. Semana passada eu vi um monte, tanto perto da minha casa, quanto em vários outros lugares, tem corredores de semáforos apagados por conta de roubo de fiação. E, além disso, o que está rolando muito também tem um caso na minha família, é furto de casas que estão fechadas para alugar, sabe? Casa que não tem gente morando, está havendo uma verdadeira, assim, assim, o povo entra e depena. Só não leva os tijolos. Eu não sei, assim, só falta mesmo levar os tijolos. Mas levam tudo. E o pior, essa galera, na casa da minha sogra, até roubaram o portão de alumínio. Agora me diz como é que a pessoa leva um portão nas costas e não é abordada. Não é? Me diz, o portão Vira assim, daquele. não, roubou o celular, tô no bolso, vai um Não, portão, um né? portão, minha irmã. E são esses furtos que, assim, a impressão que se tem aqui não dão em nada, sabe? Você fica com raiva dos órgãos fiscalizadores, porque você não vê retorno de gente, né, sendo punida, mas você fica triste, porque isso é a pobreza, isso é o vício, é assim, é o que há de pior, sabe? É o que há de mais vil, pequeno, enfim, é um descunhão assim que eu não sei de quem que eu fique com raiva, não sei. É, É eu isso, meu acho que é isso, desabafo. é. E tu, Camila, vai reclamar de quê? Eu vou reclamar de um não é conterrâneo meu. Ele está lá em São Paulo, mas é carioca. É o Tarcísio, é o Então, não é governador de conterrâneo. São Ele é Paulo. carioca, não era nem para os paulistas terem eleito aquele homem. Pois é. Ter A eleito gente, a gente teve já alguns episódios atrás, a gente falou da chacina do Curió, que aconteceu em 2015 em quem? Fortaleza e que vitimou 11 jovens, né? Na maioria eram jovens, homens. Aleatoriamente, policiais saíram matando no bairro do Curió, na Grande Messejana, por conta de uma vingança, porque um policial tinha sido morto um dia anterior e tudo mais. A gente traz um relato bem forte disso num dos episódios que a gente trouxe mais recentes. E o que aconteceu neste final de semana, né? Desde quinta-feira. Quinta-feira, um policial foi morto numa comunidade lá no Guarujá, no litoral de São Paulo. E depois disso, a polícia foi para lá e arregaçou. Arregaçou. Muitos relatos de simplesmente policiais entrando nas casas das pessoas, torturando, levando embora as pessoas. Uma situação muito semelhante, igual à que aconteceu aqui O em Curió. 2015.
Aqui a gente viu os primeiros condenados por esse crime. Então, 4 policiais foram condenados recentemente no julgamento. Eles vão poder recorrer ainda e tudo mais, mas apenas longas, bem pesadas, por crime realmente doloso, intenção de matar e tudo mais. Lá em São Paulo, não sei, porque o Tarcísio veio à tona, veio a público falar que ele está muito satisfeito com a polícia de São Paulo. Ele está muito feliz com a polícia de São Paulo e acha que a polícia agiu corretamente, porque tiraram a vida de um pai de família. Sendo que eu, sinceramente, assim, ainda ninguém provou, como aconteceu na época que falaram, na época, que eram todos bandidos, né, os que tinham sido mortos. E depois se constatou que não eram bandidos. E mesmo que fossem, no Brasil não tem pena de morte. E mesmo que houvesse pena de morte, não existe pena de execução sumária no Brasil. O policial ele não tem esse poder, ele não pode se dar esse poder de julgar, de sentenciar a pessoa ali na hora, não. Isso é coisa de país. Isso é coisa de quê? É de estado de exceção. Sei lá. É onde não tem justiça nenhuma. Então, assim, é lamentável, é triste. E, assim, aí eu só concluo falando o seguinte: como diz a Inês, a imprensa livre, a grande imprensa, aí fica taxando, querendo colocar no Tarcísio o rótulo de moderado. Nossa, ele é centro, né? É um centro-direita, moderado, a pessoa mais equilibrada. Para mim, é um bolsonarista da pior espécie. Sanguinário, tá com sangue nas mãos agora. Ele participou disso, ele é cúmplice. Então, deixo aqui meu protesto. E, assim, nunca na vida eu vou dizer que Tarcísio é moderado. Assim, ele já deu provas recorrentes de que não é nada moderado. Nada. Ele é um extremista de direita e, assim, toda a capinha, o invólucro que tentam colocar, o lacinho de fita que tentam colocar nele para deixar ele bonitinho, parecendo cheirosinho. Ele pelo menos é letrado perto do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, entendeu? É esse meu descunha. Muito bem, Camila. Desabafado. Embaixo também. Assina embaixo também. Agora vamos para os cheiros, um momento mais leve, né? A rainha da leseira, hoje tenho cheiros. Olha. Anotei aqui, um cheiro para Daisy, companheira Cunhanzete, que me encontrou no Cine São Luís, e a bichinha até falou, mulher, eu sei que tu não vai me mandar mesmo, porque tu não anota, mas assim que ela saiu, eu anotei, ó. E para a Elana, que trabalha na UFC, né? Hoje a gente se conheceu, ela não sabia que tinha ligado mais ou menos o nome da pessoa, aí descobriu que eu almoçava por ali, e foi lá falar comigo, e eu, pois tá aí, vou anotar também. E é um beijo para ela, e ela foi convertida pelo irmão, Aloysio. Aí ela, mulher, pô, manda um cheiro para ele também, pois tá aí, ó, meu cheiro bem cheiroso para vocês. Muito Pronto. bem. Manda, Já. Inês. Para Gisele Lima das Neves e para Julie Albuquerque. Tá aí, meus cheiros. Elas são cunhazetes, manda recado, manda coisas nos direct, conversa muito com elas. Pois um beijão, cheirão, cerveja gelada. Que vocês gostarem, quiserem vinho também, eu mando. Muito Beijo. bem. Eu hoje vou deixar o cheiro embaixo de vocês, que eu estava off de férias, Tava estava off. off, Tinha então eu nenhuma só. cunhazete lá em Jeri, não? Nenhum curumim? Não. Tinha muito gringo, povo gringo lá, não tem. Gringa ainda não É. ouve, não, gente. Não, não, os gringos Conhas, ainda as não. conhas, é? Comece eu parar as conhas. Pois, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio, agradecendo a sua paciência, o seu carinho, tudo que você sente por nós. Obrigada, obrigada, obrigada. Só menos os hates, né? Tchau. E Os vamos hates é só torcer que amor. acabe essa briga, né? Prefeitura e governo. A gente não tem culpa da briga, a gente só tá contando também, né? E aqui, deixando a lembrança, se quiser se tornar apoiador ou apoiadora, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode ser pelo Orelo, você escolhe, vai lá, se você escuta a gente só também de compartilhar e de falar bem, já estamos muito felizes, vai lá. A gente passou de 1.000 avaliações no Spotify, eu pedi outro dia, e o pessoal foi lá e botou as estrelinhas, coisa mais linda. Oh, meu Deus! Povo Foi, bom, foi lindo demais. Ai, achei lindo, gente. Obrigada demais. E é isso aí. Na produção do episódio tivemos eu, Inês Aparecida e Ebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá. E é isso. Até a próxima semana. Valeu!